Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MikeCast do Bizu da IA, para você que está estudando para a prova de Direito Civil do curso de formação de soldados. O episódio de hoje é um presente. Vamos falar sobre a espinha dorsal do nosso sistema jurídico, a LINDEBI, a famosa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E para descomplicar tudo isso, estou aqui com o nosso querido especialista, o professor de Direito Civil do Bizu da IA. Seja muito bem-vindo, professor. Que AP, senhoras e senhores. É um prazer imenso estar aqui. E já chego mandando a real. A LINDEBI não é apenas mais uma lei. Ela é a lei das leis. Ela ensina como o próprio direito funciona. Vamos nessa? Com certeza. Professor, para começar do começo, a lei que foi aprovada no Congresso foi sancionada. Ela já começa a valer no dia seguinte automaticamente? Excelente pergunta. A resposta curta é nem sempre. O artigo 1º da LINDEBI deixa claro que, se a própria lei não disser quando entra em vigor, a regra geral é que ela começará a vigorar 45 dias após a sua publicação oficial. E no exterior, quando a lei brasileira for aplicada lá fora, esse prazo sobe para 3 meses. E esse tempo de espera entre a publicação e a validade da lei tem um nome bonito, não é? Tem sim. É a famosa vacatio legis, vacância da lei. É o período para a sociedade e os juristas se adaptarem à novidade. Ah, e uma dica de ouro para a prova. Se o governo publicar uma lei e antes dela entrar em vigor precisar republicar o texto para corrigir um erro, a contagem do prazo da vacatio legis reinicia do zero para a parte corrigida. Mas se a lei já estiver valendo e precisarem corrigir, aí só fazendo uma nova lei. Caramba, muito bom. Agora, professor, e quando entra uma lei nova, o que acontece com a lei antiga? Ela morre? O artigo 2º traz o princípio da continuidade. A lei vigora até que outra a modifique ou revogue. A revogação pode ser total, que chamamos de abrogação, ou parcial, derrogação. E ela pode ser expressa, quando o texto diz claramente revoga-se a lei X, ou tácita, quando a lei nova é totalmente incompatível com a antiga. E tem aquele termo com nome estranho que todo mundo erra em prova. Como é mesmo? Repristinação? Essa cai direto. Vamos lá. Imagine que a lei A está valendo. Aí vem a lei B e revoga a lei A. Depois de um tempo, vem a lei C e revoga a lei B. A pergunta é: com a morte da lei B, a lei A volta a valer automaticamente? O senso comum diz que sim, mas no direito não é bem assim, né? Exatamente. No Brasil, não existe repristinação automática ou tácita. A lei A só voltará a valer se a nova lei C disser expressamente no seu texto: com esta lei, a lei A volta a vigorar. Guardem isso. Repristinação automática é proibida pelo artigo 2º, parágrafo 3º. Então, o aluno soldado deve se atentar nesses pontos para não cair em pegadinha na hora da prova. Sensacional, professor! E se eu for pego cometendo uma infração e disser para o juiz: me desculpa, eu não sabia que existia essa lei. Funciona? Nem tente isso. O artigo 3º é categórico. Ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece. É uma regra necessária para manter a ordem na sociedade. Faz sentido. Mas e quando é o contrário? E se o juiz estiver julgando um caso super bizarro e perceber que não existe nenhuma lei no Brasil tratando daquele assunto? Ele pode dizer: não tem lei, então não vou julgar? De jeito nenhum. É o artigo 4º. O juiz nunca pode se esquivar de julgar por falta de lei. É a proibição do non liquid. Se houver uma lacuna, ele é obrigado a usar 3 ferramentas de integração, nessa ordem: analogia, costumes e princípios gerais do direito. Professor, para a gente fechar esse papo com chave de ouro, como a LINDEBI garante que uma lei nova não vai bagunçar a nossa vida ou mudar o passado? Chegamos no glorioso artigo 6º. A regra no Brasil é que a lei é feita para o futuro, não para o passado. A lei nova tem efeito imediato, sim, mas ela é obrigada a respeitar 3 coisas sagradas. Ato jurídico perfeito. Aquele contrato que você assinou e consumou 100% sob as regras da lei antiga. Direito adquirido. Aquele direito que já entrou no seu patrimônio e você já pode exercer,
mesmo que ainda não tenha exercido. Coisa julgada. Aquela decisão do juiz no seu processo da qual não cabe mais nenhum recurso. A lei nova pode mudar tudo daqui para frente, mas não pode mexer no que já se consolidou sob essas 3 garantias. Agora vamos falar sobre pessoas, capacidade e domicílio. O que o senhor tem para nos falar sobre esse ponto específico, professor? Esse módulo é fundamental, porque não dá para entender o direito sem entender quem são os sujeitos que participam das relações jurídicas. Vamos descomplicar. Maravilha! Professor, para começar, quando é que uma pessoa realmente passa a existir para o direito? O artigo 2º do Código Civil estabelece que a personalidade civil começa com o nascimento com vida. Mas tem um detalhe de ouro que cai em todo concurso. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, o bebê que ainda está no ventre da mãe já tem seus direitos futuros resguardados pela lei. E no outro extremo, quando a vida termina? E o que acontece se 2 pessoas da mesma família morrerem no mesmo acidente? A existência termina com a morte. E quando 2 ou mais pessoas, que são herdeiras entre si, morrem no mesmo evento e a perícia não consegue descobrir quem morreu primeiro, nós temos a comoriência. A regra é simples. Presume-se que morreram ao mesmo tempo. Consequência prática de prova, não há transmissão de herança entre os comorientes. Excelente! Agora vamos para o assunto que mais gera confusão: a teoria das incapacidades. O Estatuto da Pessoa com Deficiência mudou bastante coisa, né, professor? Mudou radicalmente. Hoje, gravem isso. Absolutamente incapaz é apenas o menor de 16 anos. Ele não pode praticar atos da vida civil sozinho, precisa ser representado. Se praticar o ato sem representação, o ato é nulo. E quem são os relativamente incapazes? Estão no artigo 4º. Os jovens entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais, ou seja, os alcoólatras e viciados em tóxicos, quem não puder exprimir sua vontade, seja por causa transitória ou permanente, os pródigos, que são aqueles que gastam descontroladamente. Esses precisam ser assistidos. Eles assinam o ato junto com o assistente. Se não houver assistência, o ato é anulável. Professor, e se um jovem de 16 ou 17 anos quiser ou precisar ser considerado totalmente capaz antes dos 18? Aí entra o Instituto da Emancipação. Ela pode acontecer de 3 formas. São elas voluntária, judicial e legal. A voluntária é concedida pelos pais por escritura pública no cartório. O menor deve ter pelo menos 16 anos. Na judicial, se o menor estiver sob tutela, o tutor não pode emancipar no cartório. Precisa de decisão do juiz. E por fim, a legal, que ocorre por situações previstas na lei, como o casamento, colação de grau em faculdade, aprovação em concurso público efetivo, ou se o jovem de 16 anos tiver economia própria por trabalho ou empresa. Onde o direito encontra a pessoa? Como funciona a regra de domicílio? Domicílio é a residência fixada com ânimo definitivo. Se a pessoa morar alternadamente em 2 lugares, o Brasil aceita a pluralidade de domicílios. Mas o grande segredo para acertar questões de prova é o domicílio necessário ou legal do artigo 76. A lei fixa o domicílio de certas pessoas obrigatoriamente. Incapaz, domicílio do seu representante/assistente. Servidor público, onde exercer permanentemente suas funções. Militar, onde estiver servindo. Marítimo, onde o navio estiver matriculado. Preso, o lugar onde ele estiver cumprindo a pena. Então, entender essas diferenças para cada caso certamente te garantirá um ponto na prova. Agora vamos falar sobre fatos e negócios jurídicos, além da temida dupla, prescrição e decadência. Esse módulo é fundamental porque abrange desde as nossas ações do dia a dia até os prazos para não perder direitos na justiça. Vamos lá. Professor, para a gente começar no passo a passo, qual é a diferença básica entre um evento da natureza, um ato e um negócio jurídico? Fato jurídico é qualquer acontecimento relevante para o direito. Ele pode vir de eventos da natureza, que chamamos de fatos em sentido estrito, como o nascimento, a morte ou uma tempestade, ou de ações humanas. Quando a ação humana busca conscientemente criar, modificar ou extinguir direitos com base na liberdade das partes, nós temos um negócio jurídico.
Um contrato de aluguel ou a compra de um carro são exemplos clássicos de negócios jurídicos. E o que um negócio jurídico precisa ter para ser válido perante a lei? Está tudo no famoso artigo 104 do Código Civil. Para ser válido, o negócio exige 3 requisitos básicos: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Se faltar algum desses requisitos ou se a lei for descumprida, o negócio pode ser nulo ou anulável. Essa diferença entre nulo e anulável sempre cai em prova. Como a gente diferencia de forma simples? O segredo está na gravidade da infração. A nulidade ocorre quando o ato ofende uma norma de ordem pública, como um contrato feito por um absolutamente incapaz ou com um objeto ilícito. Esse ato é nulo, não pode ser confirmado e não melhora com o passar do tempo. Já a anulabilidade ocorre quando ofende um interesse particular, como atos praticados por um relativamente incapaz sem assistência, ou com vícios de vontade, erro, dolo, coação. Nesse caso, o negócio pode ser confirmado pelas partes e convalidado. Professor, no direito tem aquela famosa frase: o direito não socorre aos que dormem. O que significa prescrição e decadência? Essa frase resume tudo. Prescrição. Quando um direito é violado, nasce para a pessoa a pretensão de exigir a reparação na justiça. Se a pessoa ficar inerte e deixar o tempo passar, ela perde a pretensão judicial. O prazo geral de prescrição é de 10 anos, salvo quando a lei fixar prazos menores, como os prazos de 1, 2 ou 5 anos do artigo 206. A decadência é a perda do próprio direito pela inércia do seu titular no prazo fixado por lei. E atenção para a prova. Em regra, a decadência não sofre interrupção nem suspensão de prazo. Que explicação incrível, professor! Com esses bizu, é impossível um aluno do bizu da IA ficar vendido na prova de direito civil. Basta prestar atenção em todos os pontos que estão sendo explicados perminuciosamente aqui. Vamos deixar a segunda parte dessa revisão para o próximo vídeo, assim o aluno consegue fazer suas anotações e comparar com um mapa mental que estará disponível pelo WhatsApp. Você que está assistindo essa revisão da matéria de Direito Civil aqui no YouTube, saiba que nós temos um material em PDF para te enviar totalmente gratuito referente a essa revisão. Basta nos chamar no WhatsApp, o link está aqui no comentário anexado, dizer que veio do nosso canal do YouTube, fale seu QRA e unidade de ensino que enviaremos esse material para vocês. É sempre uma honra poder ajudar os alunos soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós, do Bizu da IA, nos preocupamos muito com a qualidade do conteúdo entregue aos alunos, tanto aqui no YouTube quanto na nossa plataforma da Hotmart. Além dessas aulas em vídeo, o mapa mental também é muito importante para a fixação do conteúdo. Espero que quem estiver assistindo esse vídeo entre em contato com o WhatsApp para pegar esse arquivo. Sem contar que está de graça para ter acesso a esse material. No próximo vídeo falaremos sobre responsabilidade civil e posse e propriedade. Mas se você quiser ter acesso a aulas em vídeos de todas as aulas que você está tendo no curso de formação de soldados, basta adquirir o material de apoio do Bizu da IA. Tem um link aqui no comentário fixado. Lá você terá revisão em vídeo de todas as aulas, de todas as matérias do curso de formação, mapas mentais, correção de provas, revisões como esta e um professor 24 horas para tirar suas dúvidas. Se quiser saber mais sobre isso, assim que você pedir seu mapa mental desta revisão, alguém do Bizu da IA irá te explicar tudo. De qualquer forma, nos vemos no próximo vídeo do Bizu da IA, onde falaremos sobre responsabilidade civil e posse e propriedade, para encerrarmos nossa revisão de direito civil. Te vejo no próximo Bizu da IA.